Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Infelizmente, sim, a gente continua estressado. O meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é um debate e também uma informação. O debate é sobre o Jean Lucas, então vou começar o vídeo com esse debate, o porquê o Jean Lucas caiu tanto de produção. O que aconteceu? O que será? Sabe? Gente, a gente tem que entender algumas coisas, porque assim, o Jean Lucas, não tô aqui falando, nem vou falar que ele é ruim, que seria leviano da minha parte. Mas a minha opinião em relação ao Jean Lucas é que é um jogador totalmente diferente. E quando eu digo diferente, é um jogador acima do nível no quesito do futebol brasileiro. Eu acho que é um craque mesmo. Eu acho realmente que ele, com a bola no pé, é um cara que acha um passe diferente, um cara que acha um lançamento que jogadores comuns não achariam. Só que não vem jogando nada. É um cara que está sem intensidade, e olha que a intensidade é uma das características do jogo dele. É um jogador que parece que morreu, principalmente na parte física. Para mim, sem exagerar, o Jean Lucas não faz uma boa partida desde a vitória do Santos contra o Vasco. Eu até achei que algumas partidas que ele não foi legal foi por questão que ele jogava um pouco mais adiantado. Na época, com o Aguirre, eu até entendia as atuações abaixo do Jean Lucas, porque o Aguirre queria que ele jogasse aberto pela direita e nunca foi a função do jogador. Até com o Turra, que é um treinador bem mais limitado, o Jean Lucas estava jogando bem. Só que assim, né, Andorinha não faz verão sozinha. Então, o Jean Lucas sofria com a sua parceria. Em falando em parceria, eu acredito que essa queda de rendimento do Jean Lucas também se deve a alguns jogos a sua parceria. Porque, por exemplo, se você pegar o jogo de quarta-feira, o Jean Lucas jogou ao lado do Dodge e do Fernandes. E é incrível que ao lado do Dodge e do Fernandes, o Jean Lucas não consegue produzir. E quando eu digo que ele não consegue produzir, parece que ele não tem intensidade para marcar. Se você pegar o segundo gol do Fluminense, ele trotando em campo, cara. E também ele não tem intensidade para a transição, ele não encosta mais no Soteldo, ele não chega perto do Marcos Leonardo, que é um dos diferenciais dele. Eu falei que quando o Santos contratou ele, a única coisa que ele precisa melhorar e muito é sua finalização. É o único fundamento que o Jean Lucas é ruim na parte técnica. Só que vem se provando que quando ele está do lado do Rincon, ele consegue render melhor no campo. Por quê? Porque ele tem um jogador ao lado dele que sabe marcar, sabe cadenciar o jogo, um cara experiente. Não é à toa que o Rincon é o nosso capitão. Então, assim, dá para ver que o Jean Lucas joga melhor ao lado do Rincon porque é um cara que dá suporte. Se você pegar o time de 2019, onde o Jean Lucas se destacou, ele tinha quem dava esse suporte. Ele tinha um Pituca, ele tinha o próprio Soteldo, e hoje ele até tem o Soteldo, só que no meio-campo eu acho que a falta de marcação e a falta de qualidade está sobrecarregando muito o Jean Lucas. Eu só queria deixar também um detalhe que até com o Rincon em campo, o Jean Lucas não vem atuando legal. Só que quando tem o Rincon, ele ainda consegue fazer algumas coisas diferentes no campo. Então eu acredito que o Jean Lucas, quando ele não tem o suporte, ele não consegue jogar bem. Eu não sei também se essa má fase que ele está entrou na parte psicológica. Não tem como eu cravar isso aqui porque é da cabeça do jogador. Então, gente, eu acho que a questão do Jean Lucas ter caído muito de rendimento se deve tanto à sua má fase, que deve ter entrado em um fator psicológico, como a questão de ter um companheiro. E quem me alertou isso para falar sobre o Jean Lucas aqui foi o seu Zé, do Santista Sobrevivente. Ele tocou num detalhe muito importante conversando comigo no WhatsApp ontem. E eu acho que essa opinião dele faz muito sentido. Mas também quero deixar registrado que ao lado do Rincon ele não vem jogando bem. Só que
ao lado de Fernandes e Dodge, ele consegue ir pior. E, inclusive, em alguns jogos, o Fernandes consegue desempenhar um futebol melhor do que o próprio Jean Lucas. E a gente sabe que, em questão técnica, o Jean Lucas é 1000 vezes melhor do que o Fernandes, tá certo? O segundo tema desse vídeo é uma entrevista polêmica do Fábio Carille, que ele deixa algumas coisas assim dos bastidores do Santos estranhas. Bom, aqui tem 2 trechos que eu separei, que saiu na UOL Sports, na apuração do Lucas Mussetti, que eu vou comentar. O primeiro é esse. Sobre a diretoria, eu não tive discussão, nem nada. Mas desde que o Edu Dracena chegou, eu sabia que ele não ia me querer lá. No futebol, a gente fica sabendo de tudo. E ele não queria desde o início. E a prova disso foi que desde a minha chegada, não chegou nenhum jogador. Fui eu sair, que chegaram vários jogadores. Bom, gente, eu não preciso me alongar nesse quesito que o Carille tomou uma facada nas costas do Santos na questão do Edu Dracena. Porque o Carille sentou com Andrés Rueda, fez uma lista de 15 reforços. Ele falou para o Rueda, desses 15 eu só quero 5. E não veio nenhum, literalmente. Se eu não me engano, só o Bauerman que foi meio que um pedido dele, ou só teve a aprovação dele. O Goulart mesmo não foi um pedido do Carille. Então, você vê que realmente faltou um pouco de comunicação. Porque quando os resultados não vieram em 2022, o Rueda foi cobrar o Carille dos reforços. Carille, e os reforços que você pediu? Aí que ele percebeu que tinha coisa estranha nos bastidores, que aí que ele viu que faltava chegar a informação até o presidente. Então acredito uma trairagem do Edu Dracena, segundo o que o Carille disse e segundo o que rola nos bastidores, só que ao mesmo tempo deve ter mais gente envolvida nessa trairagem. Enfim, por causa dessa trairagem, o Carille não conseguiu desenvolver um trabalho legal no Santos em 2022. Ele vinha de um 2021 que eu posso dizer com aquele elenco do Santos que foi bom. Só que assim, depois ele viu que precisava dos reforços, mas os reforços não chegaram. Então, com isso, o resultado não veio e ele acabou saindo. Então, o que eu posso falar aqui que mostra totalmente um erro de diretoria, um erro de gestão. Agora, a segunda fala dele que eu também vou comentar é essa aqui. Eu não levantei taça no Santos, mas eu considero o meu melhor trabalho, o trabalho mais difícil. Peguei no final, faltando 18 rodadas, com o time na zona do rebaixamento e sem poder contratar. Muitos jovens que não estavam prontos, aí você termina em 10º. Olha, para te falar a verdade, o Carille não chegou a pegar o time na zona de rebaixamento. Aquela época o Santos flertava muito forte com a zona de rebaixamento, mas não chegou a entrar. O Santos entrou uma vez só, para ser bem sincero, fazendo jus ao nome do meu canal, quando perdeu para o América Mineiro. Só que o Santos tinha uma rodada a menos. Então, toda vez que as rodadas estavam equilibradas, iguais, o Santos não estava na zona do rebaixamento. Flertou, mas não chegou a entrar de uma forma definitiva, que eu posso falar. Em questão do Carille falar que esse foi um dos melhores trabalhos dele, o trabalho foi bom. E foi o último trabalho bom dele. Eu não sei como ele está lá no Japão. Inclusive, muita gente questionou quando saiu a possibilidade da volta do Carille. Ai, mas o Carille fez o quê? O Carille, qual que foi o último trabalho? Ele só salvou o Santos. Muito mérito dele em 2021. Porque aquele time do Santos era bem mais limitado que o de hoje e ele conseguiu salvar. A prova disso, o lateral esquerdo era o Moraes. A zaga era Danilo Boza, Robson Reis. Tinha também o Velasquez, que era considerado o nosso melhor zagueiro na época. Ele conseguiu fazer o Luiz Felipe ter uma regularidade e jogando sem se lesionar, o que é mais incrível ainda. Então, ele pegou um elenco bem mais limitado, fez a defesa do Santos ficar sólida, conseguiu resultados que ninguém esperava, como vencer o Atlético Paranaense na arena deles por 1-0. Ele fez o Maddson jogar bem, ele conseguiu fazer o Zanocelo ter boas atuações. Ele conseguiu reinventar o Felipe Jonathan. Então o Carille teve muito mérito em 2021. Não sei se é o melhor trabalho dele, mas se ele disse, se ele se autoavaliando disse isso, eu não vou discordar. Nesse ponto aí eu não tenho como discordar. Só que assim,
O que ferrou o Carille mesmo nessa questão dessas duas falas foi os bastidores para 2022. E o último bom trabalho dele foi realmente aqui no Santos em 2021 com aquele time limitadíssimo, salvando o Santos com uma rodada de antecedência e também conseguindo resultados incríveis, que o Santista até umas rodadas antes de se salvar matematicamente, respirava um pouco mais aliviado, bem diferente de hoje. Bom, gente, o vídeo é esse aí, deixa a sua opinião aqui abaixo, se você concorda ou discorda de mim. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.